poucas coisas são mais previsíveis do que as escolhas de Alexandre de Moraes quando ele avalia que precisa chancelar uma sua decisão. É o caso da decisão sobre o X, escolheu a dedo para onde levar. Eu preciso ter bastante clareza sobre isso. Alexandre de Moraes escolhe como e quando quer chancelar as suas decisões. De vez em quando ele faz isso, de vez em quando ele chama o plenário, uma parte do plenário, por exemplo, a turma, para, nesse caso, a primeira turma, de que ele é o presidente, chama a primeira turma para chancelar. Quando sob pressão, num cálculo político, rapaziada, preciso chancelar isso aqui. É óbvio que isso acontece, é óbvio que, tendo ele uma jurisdição própria, a jurisdição xandônica, produto da prática dos inquéritos xandônicos, tendo Alexandre de Moraes uma jurisdição para si, qual seja, chancelado pelo Supremo, ele decide o que e como investigará. Então, ele quer, o troço fica com ele quer o troço, mesmo que seja, obviamente, de primeira instância, fica com ele, a investigação. É claro que, tendo uma jurisdição própria, terá também o direito de escolher se quer que a sua decisão individual, monocrática, em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, decidir se quer que essa decisão seja avaliada pelos pares como um teatro de corroboração. Né? O teatro, pelo amor de Deus, teatro no sentido do palco, né? Do conjunto, da exposição coletiva. Nem foi exatamente o caso dessa deliberação sobre X. E ruim que não tenha sido uma decisão plenária de verdade. Eu tenho muita dificuldade com a ideia de plenário virtual. Eu acho importante que exista o plenário virtual, nós estamos em 2024, a tecnologia existe e precisa ser usada, mas me parece que o plenário virtual é manipulado, usado aqui e acolá com grande frequência, para evitar o enfrentamento do debate. Então, a gente precisa pensar na lógica do que seja o plenário. O plenário precisa ser valorizado, é a expressão máxima da Corte Constitucional, ninguém ali tem voto, são escolhidos individualmente, de modo que a força, a legitimidade deriva do colégio, do plenário, do colegiado. A expressão coletiva, a voz que sai do coletivo, é ao mesmo tempo a expressão do comedimento exigido pela impessoalidade própria à atividade de uma Corte Constitucional. É descomedido o uso pessoal da toga. Há uma perversão no monocratismo vigente. Perversão chancelada pelo conjunto. O conjunto chancela essa encarnação de Alexandre de Moraes como uma democracia. A democracia encarnou em Alexandre de Moraes, ou Alexandre de Moraes encarnou a democracia. Então eu volto à questão do plenário virtual, esse conceito. Algumas questões menos graves podem e devem ir ao plenário virtual para dar celeridade ao processo. Mas nós estamos falando da deliberação sobre a proibição de uma rede social. Uma medida extrema. Alguém dirá, é inevitável, a lei brasileira foi afrontada. Medida extrema, certo? Incontroverso. Se nós pensarmos no que seja uma rede social. A rede social é uma arena pública. É um negócio privado. Aliás, depende, né? Dependendo do interesse em questão, é um negócio privado ou uma arena pública. Isso serve tanto para Alexandre de Moraes e o Supremo na forma como olha para o X, quanto para Elon Musk, quando quer atacar ou se defender. Tem pouco democrata nessa história. Eu já falei aqui. Certamente Elon Musk não é um. E a gente não tem controle sobre o uso dos nossos textos, das nossas ideias, né? Mas isso não me desobriga a deixar bastante claro que eu considero Elon Musk um autoritário,
um fanfarrão, um irresponsável, alguém que, primeiro, não está nem aí para o Brasil, quer que o Brasil se dane, para os seus negócios circunstancialmente será bom, essa pose de defensor da liberdade, mas essa não é a sua posição em outros lugares, dependendo dos negócios. Então, para que fique bastante claro, eu desprezo Elon Musk, certo? Mas ele não é o problema do Brasil. Exatamente porque ele não está aqui e não se preocupa com o Brasil. O problema do Brasil, não estou dizendo que Alexandre de Moraes seja, o problema do Brasil maior, as consequências para nós vêm a partir das decisões de Alexandre de Moraes, que, bem, é ministro da Corte Constitucional do Brasil. Retoma aqui a discussão. Plenário virtual. Alexandre de Moraes escolheu mandar para o plenário virtual da turma, da primeira turma, contando, com razão, uma aprovação unânime que teve 5-0. Só não é plenário. Não tem debate. Os caras vão lá, para quem não sabe como funciona, eles têm 24 horas. Começou a 0 hora de segunda, foi até 23 horas e 59 de segunda, portanto, ontem, para apresentar os seus votos escritos, cada um na sua extensão, com as suas fundamentações, uns maiores, outros menores, colou ali e acabou, formou a maioria. Não tem debate. Isso me parece uma página importante dessa história, da manipulação das possibilidades plenárias do Supremo, da escolha de sobre qual palco encenar o show, e, bem, sendo uma rede social, essa arena pública, considero inaceitável que não se tenha reunido o plenário da Corte Constitucional fisicamente para que pudéssemos, já que existe a transmissão, para que os ministros expusessem as suas ideias e as suas imagens em defesa das suas posições, com alguma chance de ter um contraditório, um voto que questionasse as posições de Alexandre de Moraes. Isso não aconteceu. Por exemplo, eu disse que o ministro Alexandre escolhe quando e como chancelar as suas decisões, quando sob pressão, como nesse caso, colegiadamente. Nesse caso, capengamente, via plenário virtual. Não é um julgamento, porque existe a modalidade. Eles poderiam se reunir para votar, como na pandemia, por vídeo, e reunir o pleno. Mas não foi o caso. É aquele plenário virtual, votinho apresentado, colado lá, e um abraço. Avaliou politicamente, de vez em quando ele faz isso, que deveria ter a sua decisão chancelada. Mas tem outra parte da decisão que ele não colocou para jogo. Tem outra decisão que, até agora, e me parece ser uma posição refletida, que ele não coloca para deliberação nem no plenário virtual, que é o caso do bloqueio às contas da Starlink. Por que ele escolhe a votação plenário virtual da decisão sobre o X, que queria chancelar, e não fez até agora o mesmo, as datas são mais ou menos as mesmas, não fez o mesmo com a decisão sobre o bloqueio das contas da Starlink? Não vai colocar? Se essa deliberação sobre o X, sobre a suspensão, medida extrema na suspensão do X, se ele abrisse para plenário, para debate, fisicamente, perderia o controle, ou parte do controle, sobre o andamento da coisa. Porque o imponderável se impõe.
algum ministro poderia levantar uma questão, sei lá, uma questão de ordem, levantar o dedo e falar, ó, ministro, a gente precisa discutir a questão da Starlink. Ah, mas não tem a ver com esse julgamento. Não, mas eu peço ao senhor que as coisas são correlatas, eu peço ao senhor que coloque a sua decisão sobre a Starlink em jogo. Eu tenho uma opinião divergente a esse respeito. Eu gostaria de que pudéssemos debater em plenário. Isso poderia acontecer. Eu diria mais. Eu aposto, se eu apostasse, que aconteceria. E isso o Alexandre de Moraes não quer. Porque a decisão sobre a Starlink é especialmente grave. E a turma sabe. A turma, eu digo, os ministros. O bloqueio de contas, desconsideração ligeira, individual, desfundamentada, para desconsideração de pessoa jurídica, decisão de efeito cruzado, uma ideia de fraude, nós não sabemos se fundamentada, porque tudo é sigiloso, a ideia afinal de que, olha, o X saiu aqui do Brasil, encerrou a sua operação, deve, porque há multas, deve a justiça brasileira, tem de pagar, não tem como pagar, mas a Starlink está aqui, tem o mesmo maior acionista, Elon Musk, então vamos para cima, bloqueia as contas para garantir o pagamento dessa dívida. Espera aí, que processo é esse? As empresas não são as mesmas, elas têm constituições diferentes, têm acionistas diferentes, embora em comum. Elon Musk. Para punir Elon, é a mesma lógica da medida extrema de suspensão do X. Para punir Elon Musk e o seu abuso da ideia de liberdade de expressão, ontem surgiu de novo, em algum dos votos, acho que da Carmen Lúcia, a formulação de Alexandre de Moraes, todo o voto dele, ele está votando sobre se o Chicabon é bom ou ruim, ele bota lá, em caixa alta. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Está em todo voto, é copiar e colar, está lá. No caso de Elon Musk, contra Elon Musk, a ideia de que ele usa a liberdade de expressão para agredir, a liberdade de agressão. Mas em função dessa punição a Elon Musk, punidos somos todos nós, com a perda do X e os usuários da Starlink com as perdas projetadas desse serviço, contas bloqueadas. Porque o X não cumpre as suas obrigações, bloqueia-se uma empresa outra, personalidade jurídica outra, sobre digamos assim, um chapéu empresarial outro, bloqueia as contas. A loja americana está devendo, bloqueia a Ambev. Acionistas são os mesmos lá, os principais. É absolutamente a mesma lógica.